Olá, meus amigos, meus alunos, elite da língua portuguesa. Inauguraremos agora uma nova fase de orações coordenadas, ainda dentro de período composto. Há pessoas que não dão importância para orações coordenadas, não. Ah, professor, isso não cai. Se você pensar só em nome, nomezinho, você nem estuda isso. Mas na coordenação tem muita coisa que cai em concursos públicos. Muita. Sabe aqueles itens que o examinador fala assim, na linha 10, ao se substituir a vírgula pelo ponto, ajustando a letra para maiúscula, aquilo é dentro de coordenação. Entendeu? Sabe aqueles itens substituindo uma vírgula pelo um ponto e vírgula? Muitos itens desses é dentro de orações coordenadas. Sabe aquele item que fala para você colocar uma vírgula antes da conjunção e? Muitos têm a ver com oração coordenada. Sabe aquele item que manda você substituir com quanto? Por embora, por posto que, por não obstante? Está dentro de coordenação com subordinação, com as adverbiais também. Vocês estão me entendendo, gente? É muita coisa que cai. Quando eu falo só de usar ponto, que eu vou trabalhar em coordenação, vírgula antes do E, já é uma matéria preciosa. Então se aplique, não fique, esses nomes, não, sem traumas. Sem traumas. Tudo bem, elite? Tudo bem? Então, na subordinação, nós estudamos que as orações eram dependentes sintaticamente. O que é oração substantiva objetiva direta? É uma oração que exerce a função de objeto direto em relação a outra oração. O que é oração subordinada adverbial? É uma oração que funciona como adjunta adverbial da outra. O que é oração adjetiva explicativa? É uma oração que funciona como uma explicação da outra. Então, a subordinação, nós tínhamos uma dependência sintática. Uma oração exercia uma função em relação à outra. Agora, na coordenação, não. Olha só. Olha lá para o slide. Na coordenação, não. Elas são independentes sintaticamente. O que é isso, professor lindo? Olha para cá. Não há uma comunicação no nível sintático. Não há uma comunicação no nível sintático entre as orações. Cada uma na sua. Cada uma na sua. Não há comunicação no nível sintático. Vocês estão me entendendo ou não? Me entenderam? Não há comunicação no nível sintático. Como assim, professor? Vocês verão. Então, elas são independentes sintaticamente. Agora, são dois tipos, as coordenadas assindéticas e assindéticas. Primeiro, o que é síndeto? É conjunção. Então, quando eu digo que uma oração é sindética, ela possui conjunção. Sindética. Aí nós vamos ter as aditivas, as adversativas, as conclusivas, as explicativas e alternativas. E existem as assindéticas. Esse A aqui, ó, o prefixo de negação, são aquelas que não possuem conjunções. Então, orações coordenadas são quantos tipos? 2. As que não possuem conjunções e as que possuem o síndeto, a conjunção. Beleza, elite? São só 2 tipos. Legal? E, ó, nas que são sindéticas, nós temos 5. As aditivas, adversativas, conclusivas, explicativas e alternativas. Aí nós vamos estudar as conjunções. Beleza? Aí o que nós vamos fazer, professor? Nós vamos fazer isso aqui, ó. Tem uma lista aqui. Conjunções. Observe as principais conjunções e locuções conjuntivas, subordinativas, que são das orações adverbiais causais, concessivas, condicionais, temporais. Aí nós vamos comparar com as conjunções. Deixa eu voltar, vamos lá, deixa eu voltar. Opa. Tá, meio encrencado. Opa. Vou conseguir. Mais uma. As coordenativas. Então, existem conjunções subordinativas e conjunções coordenativas. Eu vou mostrar isso para vocês. Então, olha só. Opa. Está dando um toque, ele está em 2 vezes. Opa. Vamos ao primeiro exemplo.
Fala do ministro Marco Aurélio Mello, ministro do STF, né? Analisei o aditamento da defesa, formei minha convicção, liberei o processo para julgamento. Marco Aurélio Mello é engraçado. Eu não entendo nada de direito, mas eu gosto dele. Eu acho ele singular. O pessoal fala que ele é o voto vencido, né, do STF. Tem até um livro dele que eu quero ler, que é de vencido a vencedor, alguma coisa assim. Que ele pega os votos dele, que às vezes que ele foi vencido ali no STF, que hoje ele se tornou o vencedor. Em uma época passada, ele estava sozinho, hoje ele se tornou o vencedor. Tem esse livro aí, eu quero ler, diz que é interessante. Eu gosto dele porque eu sou um amante da literatura. E ele fala, às vezes fala em discurso dele, do Machado de Assis, Padre Antônio Vieira, e coloca um pouco de literatura clássica, né? Então eu gosto, isso gerou uma simpatia, né? Eu gosto. Não estou entrando em questões jurídicas, que eu nem tenho condição para isso. Nem tenho condição para isso. Não é a minha área. Analisei o aditamento da defesa, formei minha convicção, liberei o processo para julgamento. Olha só, preste atenção. Vamos, primeira coisa, identificar os verbos, que é período composto. Vamos lá, juntinhos, Elite. Analisei, formei e liberei. Vamos dividir as orações? Oração 1, oração 2 e oração 3. Eu quero que você analise, eu quero que você note que essas orações são independentes sintaticamente. Por quê, professor lindo? Vamos lá. Quem analisa, analisa algo. O aditamento da defesa, objeto direto. Quem forma, forma algo. Minha convicção, objeto direto. Quem libera, libera algo. O processo para julgamento, objeto direto. Eu quero que você note. Olhe para o quadro, melhor. Eu quero que você note que essas orações não possuem dependência sintática. Por que não, professor? Você nota que essa oração 2 não é objeto direto da 1. Você nota que a oração 3 não é objeto direto da 2, porque a 2 já tem objeto direto. Você nota que essa oração 2 não qualifica a defesa, não é um valor de adjetivo. Nem a 3 caracteriza a convicção. Você nota que essa oração não tem valor de advérbio em relação a analisar. Você nota que essas orações não têm uma comunicação no nível sintático. Vocês estão me entendendo? É fato. Olha só. Que essas orações, elas possuem uma comunicação no nível o quê? Semântico. É fato que uma oração tem uma relação de sentido em relação a outra. Em relação a outra. Existe uma relação de sentido. Mas não confunda dependência semântica com dependência sintática. Mas sintaticamente não há uma comunicação. Então olhe para o quadro de novo. Olha lá, galera. Então não existe uma relação sintática. Na subordinação eu mostrei para vocês que uma oração era o objeto direto da outra. Eu não quero um aluno aqui que saiba assim, eu notei que a coordenada cada uma está na sua. Não, isso é subjetivo. Eu vou mostrar depois para vocês. Eu quero que vocês entendam que elas não têm uma comunicação sintática. Se elas são coordenadas, olha só, deixa eu só pegar o controle para te mostrar aqui no quadro mesmo. Eu tenho dois tipos, as assindéticas e sindéticas. Você nota que elas não possuem conjunção, não tem conjunção nessa, não tem nessa e não tem nessa. Então vamos lá anotar? Então elas são, eu tenho oração, coordenada, assindética. Oração, coordenada, assindética. Oração, coordenada, assindética. Na subordinação, não. Uma oração tinha função em relação a outra. Professor, olhe para cá. Mas eu estou estudando isso para memorizar esses nomes? Não, eu não sou nenhum idiota. Nenhum idiota para ficar passando isso para... decore os nomes aí. Não. Eu quero que você passe um concurso. Para que você tem que saber isso? Vamos lá ver? As pessoas querem muito aprender a usar o ponto. Mas como é aprender a usar ponto? Professor, qualquer manual de redação, gente, pede para você escrever períodos curtos, não é assim? Preferir os períodos curtos. Então, você tem que saber o que é a coordenação. Olha aqui.
Você notou o que eu fiz aqui? No segundo exemplo. Analisei o aditamento da defesa, formei minha convicção e liberei. Nós usamos quem? Eu substituí as vírgulas pelo ponto. Só que eu não tenho mais orações coordenadas, agora eu tenho períodos coordenados. Professor, é verdade, meu bebê. Olha para cá. Então, galera, na coordenação, eu posso usar o ponto? Posso. Professor, mas por que eu posso? Porque as orações são independentes sintaticamente. Se são independentes, eu posso colocá-las em períodos diferentes? Posso. Então eu posso falar, analisei o aditamento da defesa, ponto. Formei minha convicção, ponto. Liberei o processo para julgamento. Só que eu não tenho mais orações coordenadas. Eu passo agora a ter períodos coordenados, porque eu tenho 3 períodos. Ó, ponto, um período, outro período, outro período. Não tem mais orações aqui, ó. É um período simples, um simples e um simples. Mas as orações coordenadas, galera, por elas serem independentes sintaticamente, eu posso usar o ponto? Sim. Posso usar o ponto. Vocês estão me entendendo, gente? Então você não está estudando isso à toa. Agora, na subordinação, eu posso usar esse ponto? Em rigor, não. Há muitos autores, principalmente na literatura clássica, que você notará o ponto na subordinação. Mas para algumas bancas é considerado truncamento sintático, ou seja, erro. Eu vou usar com convicção na coordenação, entre as orações coordenadas. Olha o terceiro exemplo. Analisei o aditamento da defesa, formei minha convicção, liberei. Mesma coisa, ó. Agora é período composto. Porque o ponto e vírgula não marca o início de um outro período, não, tá? Vai ser igual a o primeiro exemplo aqui, ó. OCA, oração coordenada assindética. OCA, oração coordenada assindética. OCA, oração coordenada assindética. Professor lindo, entre as orações coordenadas, olha para o quadro, eu posso usar o ponto e vírgula também? Posso. Professor, eu queria aprender a usar ponto e vírgula. E vai aprender comigo. Por enquanto eu estou numa parte técnica, depois eu vou falar de aspecto estilístico. Você vai ver, gente. Gente, pontuação, nossa, é uma delícia dar aula de pontuação. Eu acho que eu não deveria nem receber para dar aula de pontuação. O dono do curso não ouça isso. Porque é prazeroso dar aula de pontuação para quem entendeu período simples e período composto. Aí eu vou falar quando é melhor usar o ponto e vírgula, quando é melhor usar o ponto. Por enquanto eu não estou falando de estilística. Você pode falar, achei feio, achei bonito. Por enquanto eu não estou falando de estilística. Mas depois, quando a gente estiver trabalhando com texto, nós vamos chegar à pontuação depois dessa matéria. É até interessante a gente falar em pontuação. A gente vai estudar pontuação. Porque a gente já viu tanta coisa de pontuação aqui no curso. Porque tudo que eu falei de período composto, eu falo da regra de pontuação, aproveitando. A oração principal, substantiva não uso, adverbial anteposta uso. Então, eu estou falando, mas depois nós vamos pegar e fazer questões de pontuação. Então, professor Cleiton, as orações coordenadas eu separo com vírgula, mas a vírgula pode ser substituída por ponto e vírgula? Pode. Pode ser substituída por ponto? Pode. Quando é melhor fazer uma coisa ou outra? Aí nós vamos pegar textos e em pontuação vamos aprofundar. Estou falando aqui do aspecto legal. Você pode fazer. Olha aqui. O novo presidente da estatal já baixou os custos do governo com telefonemas e ampliou o uso do pregão eletrônico. Tudo bem? Olha que lindo. Vamos pegar o texto. Eu tenho um verbo aqui, baixou, e tenho o verbo aqui, ampliou. Tenho 2 orações. Professor, olha só. Oração 1 e oração 2. Professor Cleiton, a oração 1 e a 2, elas são independentes taticamente. Olhe para mim, eu não quero que você fale, eu sei que a coordenação é porque eu vi o E. Não, enquanto não tiver o E. Eu quero que você analise. Não existe uma relação sintática entre essas 2 orações. Eu não posso falar que a 2 é objeto da 1, ou é uma adjunta adverbial da 1, ou uma explicação da 1. Não tem uma dependência sintática. Se não tem, essa primeira é oração coordenada assindética, porque não tem a conjunção. A segunda é uma oração coordenada
que é o E? Não. O E pode introduzir outras orações. É aditiva porque está adicionando uma ideia. Olha para o quadro. Eu falo assim, o novo presidente da estatal já baixou os custos do governo com telefonemas. E ampliou, está adicionando uma informação, não está? E ampliou, ele só não baixou, ele também ampliou, está adicionando uma afirmação, por isso que ela é chamada de aditiva. Ora, é sindética por quê? Porque tem um síndito, tem um E. É aditiva porque o valor semântico, ela está adicionando. Não é porque é só o E, não. Mas beleza. Tem muita coisa que o examinador pode cobrar aí, sim. Uma delas, pontuação. Você nota que aqui é aditiva com o mesmo sujeito. Ó, quem é o sujeito da primeira oração? Vamos anotar? Ficou ruim aqui, mas eu já coloquei aqui. Deixa eu consertar aqui. Então, essa oração eu vou abreviar. Ela é OCA, oração coordenada sintática. Quem é o sujeito da oração? Um sujeito sintático. O novo presidente baixou. Beleza? É o sujeito. E quem é que ampliou o sujeito semântico? O novo presidente. Os sujeitos são idênticos. Olha aqui para o quadro. O que os examinadores vão fazer? Ao se inserir uma vírgula imediatamente após telefonemas, antes do E, a correção será preservada. Se eu colocar uma vírgula depois de telefonemas, a correção gramatical será preservada? O que você acha? Posso colocar uma vírgula aqui antes do E, depois de telefonemas? Eu vou ditar algo e você vai anotar. Se achou rápido, depois você volta e copia. É bom copiar. Depois de pontuação, nós vamos ver isso de novo. Eu falo assim para os meus alunos. Em regra, nas orações coordenadas sindéticas aditivas, foi esse caso, com sujeitos idênticos. O que seria sujeitos idênticos? Vamos lá. O presidente da estatal baixou. E quem ampliou? O presidente da estatal. Então, nas orações coordenadas sindéticas aditivas com sujeitos idênticos, em regra, o uso da não se emprega vírgula. Não se emprega vírgula. Em regra, está nas gramáticas. Todavia, posso utilizá-la como recurso estilístico. Ou seja, para dar ênfase à conjunção. Então, ó. Vou tirar essa barrinha aqui. Tem uma vírgula aqui, ela é de caráter facultativo. Vírgula entre parênteses. Ela é facultativa. Professor, olhe para mim, todo mundo. Então, nas aditivas com o mesmo sujeito, em regra, emprego vírgula? Não. Pelo aspecto geral, não. Todavia, posso utilizá-la como recurso estilístico, com a finalidade de dar ênfase. Ah, professor, não entendi nada. Você falar que não pode, depois pode. Que merda é essa? Gente, a pontuação é uma matéria inteligente, vai muito pela dinâmica. E nós não podemos normatizar a estilística. Porque tem aluno que quer normatizar. A estilística vai muito da intencionalidade do autor. Se o cara quiser dar ênfase, evidenciar o E aí, essa adição, ele pode colocar? Pode. Eu acho um absurdo a gente dar aula e falar disso aqui só pela regra geral. Ah, não usa, não usa, não usa, não usa, não usa. Vamos pensar. Se na coordenação eu posso usar até quem? Até o ponto, cara. Por que eu não posso usar vírgula? De onde que tiraram isso? Esse fato que não há necessidade sintática. É verdade, por isso que as gramáticas falam que não utiliza. Mas o mesmo gramático que fala o Celso Cunha, ele dá exemplo depois lá no rodapé com vírgula antes do E, com o mesmo sujeito. Falando que é comum na literatura e em textos também modernos, tal. Vocês estão me entendendo, gente? Estão me entendendo? Isso cai em prova. Então, mas isso, a gente tem que tomar cuidado, que existem examinadores que são gramatiqueiros. O que é que eu digo gramatiqueiro? Que fica só à luz da regra geral. Então você vai pegar uma prova da FGV, vamos dar um exemplo. Vou pegar a FGV como exemplo. Tem uma vírgula aqui. Ele pediu a questão errada. A questão errada. E você notou que nas outras letras não tem nenhum erro. Então o que você vai entender? Que ele foi pela regra geral. Considerou essa vírgula o quê? Proibida pela regra geral. Então, para sair de sinuca de prova múltipla escolha é fácil. Então, vírgula antes do E nas aditivas com o mesmo sujeito pode gerar problema para a gente numa prova? Pode.
Para mim não deveria gerar, para mim deveria ser facultativo. Mas o examinador pode dar pela regra geral? Pode. Aí se for múltipla escolha, você vai comparar as alternativas. Mas se for CESP, não se preocupe. Meu medo é CESP, essas provas de certo e errado, não tem A, B, C, D, E para você comparar. É certo ou errado, não tem padrão de comparação, então eu me preocupo. Tá bom? Mas perceba, aditiva começa o sujeito, em regra, emprego vírgula? Não. Todavia, posso utilizá-la como recurso estilístico, ou seja, para dar ênfase. Gente, eu quero um aluno maduro, que eu possa conversar com ele e falar a verdade. Sem ficar dando regra, é facultativo e não falar mais nada. É proibido e não falar mais nada. Você vai fazer prova, então você tem de aprender a fazer prova, você tem que ter uma autonomia. Então, professor Cleiton, posso dar vírgula aqui? Posso. Com a finalidade de dar ênfase para ele. Posso. Professor, mas numa redação, o que você me aconselha? Não utilize. Se o seu examinador for pela regra geral, você não utilizar, você vai acertar. Se o seu examinador da prova dissertativa achar que é facultativo, você não utilizar, você vai acertar. Então é melhor não utilizar nas redações. Evite problema. Não use esse recurso estilístico na redação. Mas na prova objetiva você tem que estar preparado. Olha aqui. CESP-TRE Piauí 2016. Antes de eu corrigir esse item, analise você. Dá uma pausa aí, analise você e responda. Beleza? Vamos lá? Vamos ao slide, por favor. Olha só, a correção e a coerência do texto seriam mantidas se inserisse uma vírgula logo após o vocábulo colônia. Vamos lá? Colônia está aqui, ó. Tudo bem? Vamos olhar a oração? A discussão sobre a participação dos analfabetos na vida política nacional remonta. E se mantém. Aqui, a primeira, essas orações são independentes. É OCA, oração coordenada assindética. A segunda, ele está adicionando e mantém, e se mantém, ó, e é o mesmo sujeito. A discussão sobre a participação da vida política nacional remonta. A discussão, trabalho de estudo é sujeito. Remonta, verbo. E se mantém durante a formação, ou seja, essa discussão se mantém. Essa discussão se mantém. Eu tenho aditiva com o mesmo sujeito, está adicionando. Oração coordenada. Aditiva. Com sujeitos iguais, com sujeitos idênticos. Eu tenho aditiva com sujeitos iguais, com sujeitos idênticos, igualzinho uma a outra. Com sujeitos iguais. Então o examinador falou que a correção e a coerência, ou seja, a lógica do texto seriam mantidas. Falou em correção também, se inserisse uma vírgula logo após o vocábulo colônia. O CESP marcou como certo. Agora, se o cara fizer um item desse pelo geralzão, ele vai marcar errado. Não, não pode, que aditiva é com o mesmo sujeito. Mas o CESP aceitou? Aceitou. Agora em 2016. Item novo. Vocês estão me entendendo ou não? Beleza. Professor, mas você já viu alguma prova que ele não aceitou? Já. FGV. Mais antiga, 2008. Mas vou resolver essa questão com vocês em pontuação. Mas só que para sair de problema na FGV é mais fácil. Porque tem A, B, C, D, E. Você vai até acertar a questão sem eu falar nada. Então, gente, vamos lá. Aditiva como é o sujeito em regra. Emprego vírgula, não. Todavia, posso utilizá-la? Sim. Como recurso estilístico. Ou seja, para dar ênfase para a conjunção. Caramba! Beleza? Numa redação, vou abrir mão dessa vírgula. Vamos lá, próxima. Outra do CESP. Acho que essa é de 2009, DFTrans. Nem coloquei o item aqui, que a abordagem foi idêntica a essa aqui. Ó, idêntica. Só que ele pediu para tirar. CESP. As estradas da Grã-Bretanha tinham sido construídas pelos romanos. Eu não coloquei o item texto porque esse eu também já decorei. Está na minha cabeça. Já. As estradas da Grã-Bretanha tinham sido construídas pelos romanos. E os sulcos foram escavados por carruagens romanas. Vamos pegar lá? Olha só, eu tenho aqui, têm sido construídas e os sulcos foram escavados. Eu tenho aditiva com sujeitos diferentes. As estradas Grã-Bretanha é o sujeito. E quem é o sujeito da segunda? O sulco. Eu tenho, gente, aditiva com sujeitos diferentes.
quê? Está adicionando, ó, aqui a OCA, oração coordenada assindética, não tem conjunção. Na segunda, oração coordenada assindética aditiva. Eu estou adicionando. Está dando uma informação agora. Gente, o que são sulcos? São cavidades, são ranhuras, né? Olha só. Eu tenho aditiva com sujeitos diferentes. Professor, olhe para mim. O que eu faço na pontuação das aditivas com sujeitos diferentes? O que eu faço, professor? O que eu faço? Com o mesmo sujeito, em regra, eu não emprego, mas posso empregar como recurso aditivo. E agora com sujeitos diferentes? O que eu faço? Hein? Anote. Nas orações aditivas com sujeitos diferentes, o uso da vírgula será facultativo. O uso da vírgula será facultativo. Agora entra o condicional. Desde que a sua ausência, ou seja, a ausência da vírgula, não promova ambiguidade no texto. Desde que a ausência na vírgula não promova ambiguidade. Então, eu estou falando de um facultativo relativo. Olha lá. Se eu tirar essa vírgula, imagine se estivesse sem vírgula aqui. Você leria como? As estradas da Grã-Bretanha tinham sido construídas pelos romanos. Tudo bem, galera? Pelos romanos. E os sulcos foram escavados. Você passa a entender que tinham sido construídas pelos romanos e pelos sulcos? Não. Não gera nenhuma ambiguidade. Então, ela pode ser retirada? Pode. Então, ela é facultativa. Então, esse item vem como certo. Ele falando que poderia ser retirado, que mantém a correção e a coerência. É facultativo. Professor, mas você, cara, não facilita a nossa vida. Gente, eu não estou aqui para ser uma panaceia para vocês. É um remédio para todos os males, né? Panaceia. Não, não, de jeito nenhum. Não tem alta ajuda, não. Eu vou te ensinando de uma forma que você acerte os itens. Aditiva com o mesmo sujeito, não uso. E com sujeitos diferentes, ela é facultativa. Só que o facultativo é condicional, desde que a ausência da vírgula não promova ambiguidade. Mas eu não entendi isso. É facultativo ou não é, cara? É facultativo. Mas se a ausência da vírgula gerar ambiguidade, o que é facultativo passa a ser obrigatório. Vou falar algo agora que você vai ficar louco. Você sabia que toda vírgula que é facultativa, dependendo do contexto, ela pode ser obrigatória? Se a ausência dela gerar ambiguidade, o que é facultativo torna-se obrigatório. O que é facultativo torna-se obrigatório. Porque, gente, quem é o senhor do texto? O sentido. Eu já falei isso outras vezes. O senhor do texto é o sentido. Já pensou? A regra falou que é facultativa. Mas se tirou, ficou ambíguo. Não, deixa ambíguo mesmo, que é a regra que manda. Que merda nenhuma. Quem manda é o texto, é o aspecto macro. Vocês estão me entendendo ou não? Qualquer vírgula que é facultativa, dependendo do contexto, ela pode ser obrigatória. Dependendo do contexto. Vocês estão me entendendo ou não? Qualquer vírgula. Então, olha só. Olha só. A soberba precede a queda. E a altivez do espírito, olha essa da Bíblia, Provérbios. A soberba precede a queda. E a altivez de espírito precede a ruína. Professor, sabia que isso é verdade? Nós temos aqui um zeugma. O que é o zeugma, gato? É a omissão de um termo que já fora mencionado. Eu falo que a soberba precede a queda e a altivez de espírito precede a ruína. Você nota aqui, ó, essa vírgula está marcando a omissão de um verbo. Então, isso é considerado período composto. O que é o zeugma? Elipse, é a omissão de um termo, só que é de um termo que já fora mencionado. O verbo preceder está aqui. Professor, esse versículo é verdade, né? Gente do céu, tem gente soberba, não tem? Nossa, meu Deus do céu. Veja lá no prédio, gente, o jeito que o povo trata os porteiros. Gente do céu. Meu Deus do céu. Principalmente essa nossa classe média. Essa classe média emergente. É terrível, gente. É terrível. Eu não sou melhor do que ninguém, porque estou dando aula. Você não é melhor do que ninguém. Nós somos nós não somos a nossa função. Aí tem gente que pensa, ele é legal. Tem gente que fala assim, isso aqui é meu primo Gilson. Meu primo é uma palhaçada. É uma palhaçada. Esses dias eu fui
fui comer hambúrguer com a minha família. A minha filha mais velha não estava, ela vai fazer 16 anos, já que está naquela fase de não sair mais com a gente. Estava de 9, eu e minha esposa. E o pessoal lá em casa come pouco, eu pedi um para mim, a minha esposa, não, eu vou partir um para mim e para a Laura. Beleza. Entre nós dois. Não, vamos pedir 3, a gente tá com fome, tá, eu convenci, aí pedimos 3. Aí pedimos 3, viu, gente? A menina trouxe, sabe quantos? 2. Os 2. Aí eu falei, minha esposa, não, eu sou nervosinho, tá? Eu não sou essa cedinha, não. Mas Deus tá até querendo que eu gaste menos. Aí eu peguei, ela partiu, não, pode partir, ficou tranquilo. Aí a garçonete falou assim pra gente, parabéns, viu, que chegou pra gente. Vocês são tranquilos, tem gente aqui que mataria a gente. Olha só, gente, a pessoa está trabalhando. Um erro. É humano, não é, gente? É humano. Aí a outra pessoa se vê no direito de eu não vou esperar o outro. Gente, é terrível, não é? Ser humano, meu Deus. E quando a pessoa está acima da outra assim, aí é fácil detonar o outro. É fácil. Mas é verdade ou não é, gente? É fácil. Nossa, né? Eu tenho uma raiva disso. Eu tenho vontade de bater na pessoa, gente. Vontade de bater. Muita gente idiota. Oh, meu Deus. Olha só. Preste atenção. Desabafo. Foi momento de desabafo. Não tem aquele negócio de Facebook? Momento de desabafo? Ridículo aquilo, né, professor? A soberba é o sujeito. Precede. Quem precede algo. Precede a quem? Objeto direto. Gente, e a altivez do espírito precede a ruína. Soberba, gente, arrogância, né, professor? Ó, a altivez do espírito é o sujeito, precede a ruína. Eu tenho aqui oração, coordenada, sindética, está adicionando outra coisa, aditiva. Aditiva. Só que eu tenho sujeitos diferentes. Quem é o sujeito da primeira? A soberba. Da segunda, a altivez de espírito. Precede. Gente, se eu tirar essa vírgula aqui, olha aqui para o quadro. Imagine sem vírgula. Você vai ler direto. Você vai ler como se fosse o quê? Se tivesse sem vírgula. Que a soberba precede quem? A queda e a altivez do espírito. A soberba precede quem? A queda e a altivez do espírito. Como tudo fosse objeto direto, que é a ruína. Então você leria, olha aqui, assim, ó. A soberba precede a queda e a altivez do espírito. Vírgula, que é a ruína, como se fosse explicação de altivez do espírito. Vocês estão me entendendo, gente? O texto ficaria confuso. Então, nesse caso, eu falo que o uso dessa vírgula, pelo sentido do texto, o uso dela é obrigatório. Beleza? Eu não estou aqui para fazer gracinha com os senhores, não. Não, eu estou para te confrontar. Então, vamos lá, gente. Neste caso da soberba da Bíblia, eu vejo essa vírgula como obrigatória. Porque se a ausência gerar ambiguidade, o que é facultativo torna-se obrigatório. Então, vamos fechar aqui comigo, olha aqui. Fecha comigo aqui o raciocínio. Aditiva com o mesmo sujeito, em regra, emprego vírgula? Não. Todavia, posso utilizá-la como recurso estilístico, mostrei CESP 2016. Aditiva com sujeitos diferentes, a vírgula é facultativa. Todavia, ela pode ser obrigatória se a ausência dela gerar ambiguidade. Olha aqui no quadro. Dica para redação agora, quando for sujeito diferente. Com sujeito diferente, meu irmão, sempre utilize. Por quê? Vai ficar mais claro o seu texto. Porque se encontra que de dois substantivos pode deixar o texto confuso, e você não corre o risco de deixar o trecho ambíguo. Entendeu? Beleza? Na próxima aula, continuaremos. Um abraço forte. Deus abençoe a todos.